live sendo transmitidas, você não precisa nem sair de casa para poder alcançar outra pessoa, para levar dentro da casa de uma pessoa aquilo que o Senhor tem levado dentro da sua. Então que o Senhor possa ministrar no seu coração de mais um, que você seja o canal dele, amém? A Bíblia fala assim em Romanos 10, versículo 15, que lindo é os pés daqueles que fazem a obra do Senhor. Nós somos chamados para levar as boas novas, nós somos chamados para fazer aquilo que o Senhor, antes mesmo da gente nascer, já tinha projetado, programado para mim e para você. E o Evangelho, ele necessita de homens e mulheres, de jovens corajosos. Essa coragem fala não de simplesmente estar aqui ou de assistir essa live, mas de dizer para o Senhor, sim, eis-me aqui, Senhor. Então repita na sua casa nesse momento agora, eis-me aqui, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eu quero levar o teu evangelho. Lindos são os teus pés, o Senhor diz isso. Porque você é um apregoeiro, você é um escolhido, uma pessoa que foi chamada para levar esse evangelho às casas, às cidades, aos bairros, à sua família. E que você deixe o Senhor te usar. O Senhor tem muito o que fazer conosco e através de nós. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar e começar a adorar o Senhor, porque todo culto ele tem que começar com adoração. Toda oração chama a atenção do Senhor quando ele é adorado. Todo culto chama a atenção do Senhor quando ele é adorado. Todo momento íntimo de devocional chama a atenção do Senhor quando ele é adorado. Eu quero te dizer que você está a uma oração de distância de Jesus. Nós estamos a uma oração de distância. E é o momento de nos aproximarmos dele. Feche seus olhos. Enquanto isso, o Senhor entra dentro do seu lar. O Senhor entra na sua casa nesse momento. Enquanto você fecha os olhos, o Espírito Santo, ele chega, abre a porta e o deixa entrar, porque ele tem algo para ministrar hoje. Espírito Santo de Deus, nós chamamos o Senhor e pedimos que a presença doce e maravilhosa venha sobre os nossos lares. Que a presença doce do Teu Espírito, Jesus, alcance cada coração, cada jovem, cada criança, cada homem, cada mulher. Nós queremos receber do Senhor aquilo que foi deixado como herança, o Espírito Santo. Ele é a nossa herança, Jesus. E nós queremos receber no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada, dentro do nosso lar, todos os dias, o Senhor, Espírito Santo. A herança de Jesus. Um dia Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo para te ajudar. Meu jovem, minha jovem que nos assiste nesse momento, o Senhor disse isso, que deixaria o Espírito Santo, o bem mais precioso que o Senhor Jesus tem, para que pudesse te ajudar a vencer o pecado, para que pudesse te ajudar a vencer as situações contrárias, para te ajudar a vencer as situações adversas e continuar de pé. Nesse momento, eu peço, Espírito Santo, não deixe nenhum jovem, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa que está conosco agora vazio, mas que o Senhor preencha todos os espaços que estavam com solidão, com amargura, preenche com amor, com paz, com unção, com a Tua presença, Espírito Santo. Nós te damos total acesso. Nós te damos total acesso, Espírito Santo. Tu és doce, Tu és bom, Tu és maravilhoso. O Senhor é digno de glória, de graça, de poder, de honra e de adoração. Deus eterno, Deus supremo, Deus vivo, vem nesse lugar, vem nos nossos lares, quebra o espírito de angústia, Deus eterno, e traz o espírito de riso, traz o Espírito Santo de consolação, traz o Espírito Santo de restauração. A nossa juventude precisa, Deus, de um tempo novo, de um abraço novo, de uma unção nova, de novos sonhos.
fôlego novo, de uma nova visão, de tempos novos. Traz a existência, Senhor, no nome de Jesus, sobre a nossa geração, sobre a nossa juventude. Traz a existência, Senhor, no nome de Jesus. O desejo pela Tua palavra. Traz, Deus, sacode os nossos jovens. Sacode essa geração que foi eleita, nos desperta. Espírito Santo, nós somos Tua casa, Tua morada, nós somos o Teu lar e queremos permanecer assim. Mesmo que a dor venha, mesmo que o choro, a tristeza e a angústia, as decepções, ainda assim nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Ti, porque o Senhor confiou em nós primeiro. O Senhor nos escolheu primeiro, não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. E nós dizemos sim, nós te dizemos Espírito Santo, nós te dizemos Jesus, te dizemos Yahvé, Deus eterno, grandioso e poderoso. Eu digo sim, nós dizemos sim, eis-nos aqui, nós respondemos a esse chamado. Oh, vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar, Espírito Santo. Jesus. Oh, Tu és santo. Nós queremos tanto. Nada vai parar os Teus pés, queridos. Nada vai calar a sua voz, porque não foi o seu pai, o seu pastor, o seu líder quem te chamou, mas o próprio Deus. O próprio Deus. E o controle está na palma das mãos dele. E ele tem todo o controle.
seja louvado, Pai. Nós entregamos todo o nosso melhor para Ti, Deus. E com o som de muitos louvores, Senhor, com a adoração do nosso coração, nós queremos te dar tudo de melhor, Deus. Nós queremos te bendizer e dizer que somos sempre nós. Quero ser cheio deste fogo. Você quer, querida? Queremos ser totalmente tomados pela paz do Senhor. Ser cheio, que você possa ser cheio da presença de Deus, que o Senhor possa te tomar e transformar a sua vida, transformar a sua família e mudar a sua história para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, continue falando ao seu coração, amém? Nesse momento nós vamos adorar o Senhor agora com a palavra, ser ministrados por Ele. A palavra de hoje fala sobre a reavitalização dos seus sonhos. Deus, Ele quer reavivar, revitalizar os seus sonhos, amém? O Senhor tem sonhos específicos para a gente, mas nós também temos sonhos. Nós vemos a palavra de Deus em muitos momentos, homens que viveram plenamente os sonhos de Deus, e os teus sonhos pessoais se encaixaram aos sonhos de Deus. Quando nós aprendemos a viver a vontade de Deus, todos os nossos sonhos, eles são compatíveis com os sonhos de Deus, amém? Eu gostaria de te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir ao Senhor que o nosso coração esteja preparado para que a palavra dele possa vir sobre as nossas vidas, amém? Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para aquilo que o Senhor vai ministrar, que o nosso coração esteja preparado para aquilo que o Senhor vai ministrar, que nós possamos ser alcançados pela tua palavra e que possamos ser
quebrantados, Pai. Que o nosso coração possa ser transformado, porque a Bíblia transforma, a palavra do Senhor é que transforma as nossas vidas. Nós te agradecemos porque Tu és fiel, Tu és Deus de paz, de glória e de santidade. Que o Seu nome seja louvado, Pai. Que as pessoas que estão nos assistindo, que as pessoas que estão nos vendo, Senhor, elas possam ser ministradas pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém e amém. Se você está aí com a gente, eu quero te fazer o convite novamente. Convide mais mande esse link para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Amém? Podemos ver em Eclesiastes 5:3 que os sonhos são consequência de muitas ocupações. Quanto mais nos envolvemos com projetos e metas, mais sonhos no nosso coração esses projetos e essas metas vão produzir. Os sonhos são os projetos de vida nos quais pretendemos gastar os nossos dias. Então, quanto mais nós nos envolvemos com projetos, com metas, mais sonhos nós vamos ter. E o Senhor quer despertar em nós os sonhos dele. Nós vamos falar hoje de homens, trazer exemplos de homens que viveram sonhos de Deus e que foram cheios daquilo que o Senhor já tinha sonhado e reservado para eles. Algumas pessoas na Bíblia sonharam de diferentes formas. Isso aí nós conhecemos vários sonhadores. Mas, com certeza, todos eles viveram os sonhos de Deus. Vejamos algumas dessas pessoas. Paulo, a Bíblia fala lá em Coríntios 12:15, a gente lê assim, olha só: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Paulo, ele decidiu gastar todo o tempo da vida dele. Paulo decidiu gastar todas as forças, até mesmo a saúde dele. Ele fala: me desgastarei pessoalmente em favor do Evangelho. E Paulo nós conhecemos como um dos maiores apóstolos que já existiu. Dentro de todos os apóstolos, foi aquele que mais fez trabalho de missões, aquele que mais influenciou no Novo Testamento, no Novo Evangelho. Mas um dia Paulo ele não foi assim. Paulo não acordou um dia de manhã cedo e falou assim: vou ser apóstolo. Pelo contrário, ele nem tinha esse sonho, mas no coração de Deus esse sonho já existia. Quando Paulo nasceu, o sonho de Deus dele ser um grande homem já existia. Quando Paulo perseguia a igreja, o sonho de Deus já existia. Quando Paulo se converteu, o sonho de Deus já existia. Quando Paulo conheceu a Jesus, o sonho de Deus se tornou realidade. Eu quero te dizer que quando você conhece a Jesus verdadeiramente, quando você conhece intimamente os sonhos do poderoso Jesus, do próprio Jesus, se tornam realidade das nossas vidas. Talvez, bem talvez, você não viveu nem 10% dos sonhos que o Senhor tem ao seu respeito. Você tem projetos, tem metas, tem desejos, tem sonhos, mas o Senhor também tem sonhos pessoais ao seu respeito. E quando aqueles projetos, aquelas metas, os sonhos que você tem estão de acordo com a vontade de Deus, com os sonhos de Deus, o caminho é mais curto. Mas muitas vezes nós tomamos caminhos diferentes, nós escolhemos caminhos diferentes do que o Senhor tinha para nós. E aí às vezes nós atrasamos aquilo que era para a gente receber do Senhor. Nós atrasamos os projetos, os sonhos de Deus por tomar atalhos, por tomar caminhos diferentes daqueles que o Senhor preparou para a gente. Um dia Paulo andava errante em caminhos que ele mesmo escolheu. Mas um dia no meio do caminho o Senhor o pegou e falou: ei, agora é o momento de viver o meu sonho. É o momento de encaixar você aquilo que eu sonhei ao seu respeito. E o Senhor quer pegar a mim, Ele quer pegar você, mesmo que em caminhos diferentes, mesmo que em caminhos errados, e nos encaixar no projeto original. No projeto que foi criado antes da sua criação. O projeto que foi criado ao seu respeito por Deus, pelo Espírito Santo, antes mesmo que você nascesse. E assim foi com Paulo. O Senhor pegou Paulo pelas mãos. O Senhor conduziu Paulo. O Senhor treinou a Paulo. Jesus apareceu para Paulo e despertou nele um chamado. Depois desse despertar, Paulo começou a viver plenamente, integralmente os sonhos de Deus. O Senhor quer nos despertar, queridos.
É hora de acordar para viver os sonhos de Deus. É hora de acordar para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Deixar de lado os nossos argumentos, as nossas ações, as nossas circunstâncias e começar a agir pelo Espírito Santo. Talvez nós estamos aí parados já há algum tempo esperando algo acontecer, quando o que tem que acontecer é eu reagir, é nós reagirmos. Deus precisa que você reaja, que você saia do seu quartinho, do seu cantinho escuro e diga: eis-me aqui. E diga: sou eu mesmo, Senhor, a quem o Senhor chamou. Sou eu mesmo quem o Senhor ungiu. Eu digo sim, Senhor, para que os sonhos dele, ao meu e ao seu respeito, comecem a ser executados. Amém? O que o apóstolo fazia nada mais era do que vivenciar os sonhos que o próprio Jesus havia projetado para ele. Em Atos 9,15 podemos ver o Senhor revelando o futuro que o esperava. Paulo, recém-convertido, desejou ansiosamente, desejou de uma forma sobrenatural ser alguém diferente do que ele tinha sido nos últimos anos. Porque quando Jesus o alcançou, a visão dele foi restaurada. A visão dele a respeito dos planos do Senhor foram abertas e ele começou a ver tudo aquilo que o Senhor queria fazer com ele. O Senhor começou a revelar o que ele faria, o que Deus faria através dele. E muitas pessoas foram alcançadas, até eu mesmo, você, a palavra que nós lemos hoje, a Bíblia que você tem na sua casa, uma grande parte dela foi escrita, direcionada pelo Espírito Santo a Paulo, para que ela chegasse até você hoje. E nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Assim como Paulo decidiu um dia fazer a vontade de Deus, abrir mão daquilo que ele queria, do que ele julgava ser correto, para fazer a vontade de Deus. O Senhor nos chama para isso nessa noite. O Senhor já tem te chamado há muito tempo. O Senhor já tem me chamado. É hora de despertarmos e vivermos os sonhos de Deus. Este homem foi um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus perante os gentios, perante os judeus, perante as nações longínquas, perante a reis, perante a governadores. Mas ele não foi escolhido porque ele era melhor do que os outros apóstolos, ou porque ele era melhor do que outros discípulos, porque ele decidiu ser um diferencial na sua geração. Ele tinha tudo para não ser quem ele foi, mas ele decidiu responder a um chamado, uma voz que disse bem no ouvido dele, que disse bem no coração dele: Paulo, meu servo, meu filho, eu te escolhi. E o Senhor quer falar aos seus ouvidos, assim como ele falou a Paulo: meu servo, meu filho, jovem, eu te escolhi. Eu te escolhi para ser o referencial, para ser a diferença nessa geração, para ser o divisor comum, incomum nessa geração, para ser a minha palavra dentro da sua casa, para ser a minha palavra na sua escola, no seu trabalho, para ser a minha boca profética, aonde quer que você for. E um dia Paulo disse sim. Qual é a sua resposta hoje para o Espírito Santo que entrou aí no seu lar hoje? Que entrou no seu coração, que preparou o seu coração para receber essa palavra. José, ele teve gloriosos sonhos na casa de seu pai. Provavelmente ele deve ser o maior sonhador, o maior exemplo de sonhador que a gente tem hoje na Bíblia. Quando seu nome é citado, logo nos lembramos de toda a sua história, seus grandes sonhos, as dificuldades que ele passou, os momentos que ele precisou ser forte, teve que passar pela caravana israelita, teve que passar pela casa de Potifar, teve que morar na masmorra de Faraó, para que um dia os sonhos do Senhor se concretizassem sobre a vida dele.
E eu te garanto com certeza absoluta, querido, que José também não acordou de manhã falando assim, um dia eu vou ser governador do Egito. Pelo contrário, ele nunca sonhou em ser governador do Egito, mas era um sonho de Deus. Deus tem sonhos ao seu respeito que você nem imagina. Deus quer te colocar em lugares, Deus quer te levar a lugares que você nem imagina, querido. Quando eu penso que a palavra do Senhor fala que os planos de Deus ao meu respeito são maiores do que eu posso pensar ou imaginar, eu me lembro de José. José, ele nem imaginava que ele seria quem ele foi. José, ele não tinha nem ideia da importância que ele teria até hoje, nos nossos dias de hoje, de superação, de amor, de obediência. Que exemplo que ele foi. E até hoje nós somos ministrados, porque um dia José decidiu ser fiel, um dia José decidiu abrir mão da vontade dele, decidiu abrir mão dos próprios sonhos dele. Eu acredito que José, ele tinha sonhos pequenos. Eu tenho sonho de ter uma família, ter as minhas criações, fazer isso, fazer aquilo, mas o Senhor sonhava muito maior, porque Deus achou no coração de José integridade, dedicação, fidelidade, honra. E o Senhor quer derramar sobre nós. O Senhor quer derramar sobre nós o Espírito Santo para nos levar a viver os sonhos dele. Só através do Espírito Santo nós vamos viver os sonhos de Deus. Porque o Espírito Santo é que nos conecta com a realidade dos céus. O Espírito Santo te conecta a Deus, te conecta aos planos, aos projetos de Deus. E Ele quer entrar no meu e no seu coração. Porque só Ele pode nos conduzir, só Ele pode nos direcionar. Que a palavra do Senhor traga sobre a minha e a sua vida essa transformação que nós necessitamos. Amém? Mas o Senhor tratou do coração de José de uma forma tão real, tão verdadeira, tão precisa, que José, ele abriu mão de várias vontades que ele tinha, de vários sonhos que ele tinha, para dedicar e viver os sonhos de Deus. Eu acredito que os sonhos de José, quando ele estava ali naquela masmorra ali de Faraó, na casa de Potifar, passando humilhação, ele deve que tinha um sonho de vingança contra os irmãos dele. Porque os irmãos dele foram tão cruéis com ele que até certo momento, quando os irmãos dele chegaram ali no Egito e ele reconheceu os irmãos dele, ele ainda tinha planos para se vingar deles. Ele tinha projetos, mas o Senhor já tinha transformado o coração de José. O homem faz planos, faz projetos, mas a última palavra, a última resposta vem do nosso Senhor Jesus. E a palavra final sobre a vida, sobre a caminhada, sobre a trajetória de José foi de Deus. Por mais que ele queria, a vontade dele era de se vingar. Mas dentro dos projetos de Deus, dentro dos sonhos de Deus, o Senhor já tinha escrito outra história. E José foi tão importante no reino do Egito, que ele não só influenciou a nossa geração hoje, mas gerações passadas, gerações que ainda vão vir, José vai influenciar, porque ele decidiu viver os sonhos de Deus. E quando você, quando nós decidimos viver os sonhos de Deus, nós não marcamos simplesmente a nossa casa, a nossa comunidade, mas nós marcamos a geração vindoura, nós marcamos a nossa família, marcamos os próximos jovens que vão se assentar nas cadeiras aqui, que vão estar nas casas nos assistindo, porque uma história é escrita ao meu e ao seu respeito. Deus, ele quer desatar jovens, homens, mulheres, pessoas dispostas, disponíveis a viver os sonhos dele. Agora vão existir outros jovens, outras mulheres, outros homens que vão viver a vida toda vivendo pelos próprios sonhos, pelos próprios objetivos, porque não decidiram ouvir a voz do Senhor. Não decidiram viver a vontade de Deus, abrir mão daquilo que é a sua vontade para viver a vontade de Deus. Você precisa dizer sim aos sonhos de Deus, à vontade de Deus. E para isso, muitas vezes, você vai ter que negar, você vai ter que renunciar aos seus próprios sonhos. Muitas vezes na minha caminhada eu abri mão de situações, de coisas, para viver a vontade de Deus, para viver os sonhos de Deus.
E o Senhor, Ele tem me projetado a cada dia a entender aquilo que Ele quer de mim. Porque só quando nós deixamos, só quando nós abrimos mão daquilo que a nossa carne quer, que o nosso espírito começa a se conectar com o Espírito Santo e ouvir a voz de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos conecta ao trono da glória, ao trono da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Abraão precisou que os seus sonhos fossem mantidos pelo Senhor. Vemos em Gênesis 12, 2, o 2 e o 3, farei de você um grande povo e te abençoarei. O Senhor falando a Abraão, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Este foi o projeto de Deus, do eterno, sobre a vida, sobre a geração, sobre a história de Abraão. Acontece que conforme o tempo foi passando, cada etapa da peregrinação de Abraão por Canaã, o Senhor proveu uma experiência única, uma experiência de cuidar de Abraão, de restaurar o coração, a ponto dele ter sido chamado o pai da fé. Abraão, em vários os momentos, ele precisou ser estimulado, ele precisou ser fortalecido por uma palavra direcionada pelo próprio Deus. Várias vezes o Senhor falou, eu farei de ti uma grande nação, eu farei de você um pai de multidões, e o Senhor quer te dizer isso essa noite. O Senhor quer te dizer que você será um grande homem, uma grande mulher. O Senhor quer te dizer que você será um grande jovem, uma grande jovem usado, que vai marcar essa geração, que vai marcar a vida de vários jovens, de várias pessoas. O Senhor, Ele quer levantar a sua cabeça, porque você não foi chamado, querido, você não foi escolhido só para ocupar uma cadeira nessa igreja, você não foi escolhido pelo próprio Deus para ser só mais um no corpo de Cristo. Você foi chamado, nós fomos chamados para ser o diferencial, para sermos homens e mulheres de Deus, para sermos jovens de Deus. E assim como o Senhor estimulou, revigorou a fé de Abraão, o Senhor quer revigorar a nossa fé, o Senhor quer te estimular. Não temas, porque Ele é contigo, Ele é conosco. O Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem faz os nossos sonhos se concretizarem. Se as pessoas já te disseram que você não vai chegar muito longe, eu quero te dizer com toda certeza que elas estão enganadas. Porque aqueles que vivem os sonhos de Deus, aqueles que vivem os projetos de Deus, aqueles que vivem a vontade de Deus, não vivem uma vida pequena, não alcançam sonhos pequenos, mas alcançam limites, fronteiras que elas mesmas não podem imaginar. A palavra de Deus diz isso. Os planos do Senhor ao meu respeito e ao teu respeito, queridos, são muito maiores do que as pessoas já te falaram, do que você já sonhou, do que a sua visão comum já alcançou. O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Gênesis 13:4, o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó dessa terra. Se for possível você contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu te darei. Eu darei a você essa terra. O Senhor fez uma promessa a Abraão, e Abraão fechava os olhos e podia sonhar com isso. Abraão fechava os olhos e podia ver uma nação sendo erguida através de um sonho que nasceu no coração de Deus e se tornou realidade por causa da obediência de Abraão. O sonho de Deus ao seu respeito já foi criado, já foi liberado no mundo espiritual sobre a sua vida. Nós só precisamos receber. Nós só precisamos nos alinhar a esse sonho para começarmos a viver assim como Abraão viveu, por fé, dia após dia, crendo no Senhor, crendo naquilo que o Senhor iria fazer, crendo naquilo que ele já tinha prometido. Muitas vezes Abraão teve dúvidas.
Nós vemos ali quando ele prometeu Isaac, Abraão ficou meio com dúvida, mas em todos os momentos a palavra do Senhor se cumpriu sobre a vida de Abraão. Eu sei que muitas vezes você fica na dúvida também, será que o Senhor ainda vai fazer? Será que eu ainda sou aquele que o Senhor um dia tinha escolhido? Aqui claramente o Senhor está acalentando o coração de Abraão. E é isso que ele quer fazer com você. Claramente nós vimos na palavra do Senhor que Deus, ele trazia paz ao coração de Abraão, dizendo para ele assim, olha, independente de qualquer coisa, você será um pai de multidão, você é o meu escolhido, independente de qualquer coisa, você é escolhido do Senhor, nós somos escolhidos do Senhor. Independente do que as pessoas já te disseram, independente do que você viveu esse ano, do que você viveu o ano passado, independente do que te falaram, independente de quem você foi no seu passado, independente de como você tem vivido hoje, o Senhor tem sonhos ao seu respeito. Você só precisa abrir mão daqueles que são próprios seus, que não estão no coração de Deus, para começar a viver os sonhos de Deus. Amém? Novamente em Gênesis 15:1, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou... Não tenha medo, Abraão, eu sou contigo. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho e herdeiro do que possuo? A quem será o meu herdeiro? Abraão, ele encontrou em vários momentos assim, em que ele se encontrava desiludido, desacreditado, porque o Senhor tinha prometido que ele seria um pai de multidões, mas ele nem filho tinha. Já era um homem velho, um homem que já estava assim numa idade bem avançada, sua esposa também. E Abraão, ele ficou meio incrédulo, meio duvidoso por causa disso. E às vezes isso acontece na nossa vida também. Nós passamos por coisas, situações. No caso de Abraão, era a falta de um herdeiro, de um filho. Ele achava que ele não podia viver aquilo que o Senhor tinha prometido, porque ele não tinha filho, já estava numa idade avançada. Muitas vezes nós nos encontramos com situações que nós estamos vivendo, uma vida espiritual desestabilizada, uma vida familiar desestabilizada, e a gente se depara com uma incerteza, será que vai mesmo, será que vai ser mesmo? Porque as situações que nós vivemos muitas vezes definem o que nós vamos pensar, mas o Senhor, ele quer arrancar todo o pensamento de incredulidade de mim, do meu coração, do seu coração, porque nós não vivemos pelo que nós vimos, mas vivemos pelo que nós cremos. E se há uma promessa ao seu respeito, creia nisso, querido. Se há uma palavra de Deus na sua direção, creia nisso, porque o Senhor vai cumprir. O Senhor só precisa te achar disponível para que Ele possa cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Amém? Da mesma maneira que estes homens sonharam os sonhos de Deus, nós também podemos sonhar. Nos momentos difíceis, eles tiveram seus sonhos alimentados e conservados por Deus. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Nos momentos de dificuldade, o Senhor vai alimentar os seus sonhos. O Senhor vai fortificar a sua fé. Também Deus é conosco. Ele nos dá sonhos, nos faz sonhar e nos enche de vontade de viver esses sonhos. O Senhor, Ele quer restaurar essa vontade de viver os sonhos dele, querido. O Senhor quer restaurar a vontade no meu e no seu coração de fazer, de viver, de estar onde Ele quer que nós estejamos, no centro da vontade dEle. Amém? Acontece que muitas vezes passamos por tantas coisas que chega um momento que parece que os sonhos não vão se realizar mais. Mas às vezes nem lembramos mais desses sonhos. Outras vezes nós achamos que nós não somos capazes de alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. Em Atos 2, para a gente finalizar, nós lemos assim: acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos sonharão. Essa profecia em Atos, ela aparece pela primeira vez no livro de Joel 2:28. Imagina os velhos, a palavra fala que os velhos voltarão a sonhar nos últimos dias do Senhor, que Ele derramaria o Espírito dele.
e nós voltaríamos a sonhar, os velhos voltariam a sonhar. Por que ele faz essa referência aos velhos? Imagina uma pessoa bem idosa lá de 95 anos. Quais são os sonhos que ela tem? Os sonhos dela é de descansar, de ficar em casa, de viver um pouquinho mais. Ela não tem um sonho. Na verdade, uma pessoa idosa, ela não tem sonhos de eu quero conquistar isso, eu quero comprar um carro, eu quero conquistar uma família, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser isso, eu quero ser uma grande pessoa nas mãos de Deus, eu quero ser isso, eu quero aquilo, porque ela já está chegando no final da vida dela. E a Bíblia, ela faz essa menção dizendo que o Senhor, ele faria até mesmo os velhos voltarem a sonhar. Essa palavra diz que o Senhor restauraria os nossos sonhos. Que o Senhor pode fazer os velhos que já estão no fim da vida, os idosos, voltarem a sonhar. O Senhor, imagina o que Ele vai fazer com você que está começando a viver, em você que já está aí na metade da vida, em você que já está em uma idade de mais experiência. O Senhor dizia nessa palavra que até mesmo aqueles que não têm mais vontade de sonhar voltariam a sonhar. Essa palavra quer dizer que se você perdeu os seus sonhos, essa liberação, essa profecia quer dizer que se você um dia deixou de sonhar, desistiu de continuar sonhando e tem vivido assim, vamos ver o que vai ser daqui para frente, vamos ver o que vai ser. Essa palavra, essa profecia diz que nos últimos dias o Senhor nos faria voltar a sonhar, que o Senhor restauraria os meus sonhos, que o Senhor restauraria os seus sonhos. Ele quer fazer isso nessa noite, querido. Nós já estamos nos últimos dias, temos vivido os sinais que a Bíblia fala a respeito dos últimos dias, e o Senhor quer restaurar os seus sonhos. O Senhor quer te levantar novamente para que você viva ainda os seus dias de vida, os sonhos de Deus. Amém? Precisamos vencer a incredulidade, precisamos vencer o desânimo, o medo, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Nessa noite, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a dar mais uma chance para você mesmo, querido. Porque o Senhor não vai fazer nada com você se você não acreditar que é possível. A fé é acreditar no impossível. Aquilo que a sua carne, que a sua visão física não consegue ver. Eu quero te dizer uma coisa, é possível para Deus. Eu não vou conseguir ter mais uma família. Eu não vou conseguir nunca mais ter um emprego bom. Eu não vou conseguir nunca mais ser a pessoa que um dia eu fui. Eu não vou conseguir. Querido, te dê uma chance. Te dê uma chance de voltar a sonhar, de voltar a viver os sonhos de Deus. Porque o Senhor só precisa de uma palavra sua. Eu quero viver os teus sonhos, Deus. O Senhor só precisa de uma atitude, de uma decisão. E a decisão, ela é acompanhada de ação. Nessa noite que o Senhor possa trazer a você, que o Senhor possa nos trazer o direcionamento daquilo que nós precisamos fazer para voltarmos a sonhar os sonhos dele. Ou para começarmos. Talvez nós nunca estivemos encaixado nos sonhos de Deus. Mas chegou um momento, querido, em que nós podemos sim assumir a identidade de filho e largar a identidade de órfão, porque o Senhor já nos acolheu, o Senhor já nos recebeu como filhos e só tem direito de viver os sonhos do Pai, desfrutar da herança do Pai, aqueles que são filhos. E você é filho, você é filha, nós somos filhos. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, que essa palavra ela fale ao seu coração, que o Senhor restaure, assim como Ele restaurou no coração de Abraão, no coração de José, o desejo de viver, porque os sonhos dele estavam presentes na vida daqueles homens, assim como estão presentes na sua vida. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que a palavra dele, ela tome proporções maiores dentro do nosso coração. Que a palavra do Senhor venha sobre nós, trazendo mudança, trazendo restauração, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo direção. Que você possa viver os sonhos de Deus, querido.
Deus, no nome de Jesus, nesse momento nós somos ministrados. Nós somos cheios. Nós somos alcançados pela Tua palavra, Deus. E nós precisamos da mudança que essa palavra veio para trazer nas nossas vidas. Que os nossos sonhos, Deus, não sejam frustrados. Que eles não sejam enterrados, Deus. Que o Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, traga essa vida, esse desejo em nós de vivermos segundo a Tua vontade, Pai. De vivermos Teus sonhos, de sermos os profetas que a palavra do Senhor diz que nós seríamos. De sermos os líderes, de sermos os pastores, os discípulos, os discipuladores, de sermos os pais, os mentores que a Tua palavra nos garante que seríamos, Deus. Pai, nesse momento, no nome de Jesus, eu lhe peço, alcança cada pessoa que está conosco, potencializa os Teus sonhos sobre a vida dessas pessoas, Pai. Reaviva, Deus, restaura, traz vida, traz águas, rios aonde há deserto, aonde há sequidão, Senhor. Endireita os nossos caminhos, Deus. E nos ajuda, Pai, no nome de Jesus, a estarmos alinhados com os Teus sonhos, com as Tuas vontades, Deus. Porque nós não queremos mais vivermos para nós mesmos, mas queremos viver a Tua vontade. Queremos viver o Teu querer, Deus. Queremos ser alcançados pelos Teus sonhos, Pai, porque eles são melhores para nós. No nome de Jesus. Nesse momento, Deus, eu oro por cada jovem que faz parte da nossa rede juvenil. Eu oro por aqueles que desistiram no meio do caminho, Pai. Que desistiram de viver os Teus sonhos, que pararam de sonhar no meio do caminho. Peço ao Senhor, no nome de Jesus, Pai, que a nossa oração, que a fé dessa juventude que nesse momento ora comigo, que a minha fé, juntamente com a fé desses jovens, possam alcançar, Deus, o Teu coração. A respeito desses jovens, nós Te pedimos que eles voltem para a Tua casa, Deus, que eles voltem a sonhar, que eles voltem a viver segundo a Tua vontade, Deus. Nós liberamos uma palavra sobre a casa, sobre a vida desses jovens, Pai. E aqueles que estão desanimados, aqueles que estão perdidos, Pai, que o Senhor os encontre, Senhor. Que o Senhor os encontre no nome de Jesus. É que nós oramos. Pedimos ao Senhor, Deus, que a bênção do Senhor alcance cada família, que a bênção do Senhor alcance os lares, alcance as casas, Pai. Alcança no nome de Jesus, Deus, cada irmão, cada irmã da nossa igreja. No nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelos nossos pastores, pelos nossos mentores. Pedimos ao Senhor, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, os dê sabedoria, força, direcionamento, Pai, para continuar essa empreitada, Deus, para continuar essa obra que foi levantada, Deus, essa obra que foi iniciada pelo Senhor, que foi direcionada pelo Senhor, Pai. Nós Te pedimos no nome de Jesus, da direção aos nossos pastores, da força, para que eles possam continuar, Deus, no nome de Jesus. Eu oro também nesse momento, Pai, pela vida do Bruno Henrique, que um dia fez parte, Senhor, da nossa igreja, que o Senhor o alcance, Pai. Nós não sabemos como ele está nesse momento, mas eu sei que o Senhor é Deus, Deus. Nós pedimos no nome de Jesus que ele possa ser alcançado, Pai, que a Tua palavra vá de encontro com ele, que a Tua cura, a Tua restauração vá de encontro com ele, Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, no nome de Jesus. Nós Te entregamos esse culto, Te entregamos a nossa vida, Te entregamos, Senhor, o nosso coração, a nossa família, e pedimos ao Senhor no nome de Jesus, continua ministrando nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor seja louvado, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Tu és santo, Deus, aleluias, glória a Deus. Que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Senhor possa continuar ministrando o seu coração, amém. Quero agradecer o Helder, quero agradecer o Diogo, que estão aí nos dando suporte na rede, que estão nos ajudando aí, o Helder no louvor, o Diogo na parte
das mídias, né? E tem sido bênção, porque nós temos sido alcançados. Nós temos sido alcançados pela palavra do Senhor, mesmo nesse momento de pandemia. Então que o Senhor continue falando no seu coração. Na semana que vem nós vamos ter o nosso quarto de oração. Quero te convidar a estar conosco aí online. Em breve nós estaremos de volta, amém? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que algumas pessoas aí já estão sentindo falta de estar aqui. Conversava com uma irmã esses dias e ela estava falando, não é tão ruim ficar só nas lives, é bom que nós não perdemos, mas eu sinto falta de estar lá, de receber, de estar presente, é diferente, realmente, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, em breve nós vamos estar de volta. Eu creio que o Senhor, Ele vai extinguir, vai extirpar esse vírus, e em breve nós estaremos aqui de corpo presente, novamente adorando e louvando o nome do Senhor. Amém? Amanhã nós temos o nosso culto de celebração, que também será online. Não perca, mande o link para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te levante e te dê a paz. Amém? Fique na bênção, fique com Jesus. Shalom.